Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Quebra-Banca e agora a gente vai resolver a questão 1 da prova discursiva do Senado Federal para analista legislativo de contabilidade. Uma questão muito importante porque trata do CPC 32, que é um CPC complexo, um CPC difícil, e essa questão é uma questão difícil, porém é uma questão muito parecida, para não dizer igual, a uma questão que caiu na Secretaria de Fazenda do Espírito Santo, que prova a tendência da banca FGV de repetir as suas questões diárias para outras áreas. Questão muito parecida, praticamente só mudou os números. É uma questão que ainda não tem gabarito. Bom, até a última vez que eu vi, não tinha gabarito, mas é uma questão que eu vou trazer a resolução que eu acredito que seja, que é a resolução pautada no método estudado para a última questão parecida, que foi a do Espírito Santo. Então, sem mais delongas, vamos resolver essa questão. O padrão dessa questão é isso. Ela traz uma companhia que teve dois exercícios, exercício X1, exercício X2, e normalmente no X1 ela teve um prejuízo, esse prejuízo vai ser usado para compensar o lucro lá no exercício 2, e ela te pergunta qual é o IR corrente, o IR diferido. No caso, como é uma questão discursiva, ela perguntou tudo ao mesmo tempo. Qual a composição do IR diferido, qual é o IR corrente e qual o resultado líquido. Tá aqui as três perguntas da banca. Então, sem mais delongas, vamos começar a resolver essa questão. Primeira coisa que eu gosto de fazer é a DRE dos dois exercícios dados. Então, ele me diz aqui que no ano de X1, essa empresa tinha dois processos. Um processo que os funcionários pediam 40 mil e um outro que um grupo de clientes pedia 20 mil. Os advogados estimavam que as duas causas teriam perdas prováveis. Opa, se enquadrou no requisito para a gente provisionar e fazer um passivo de provisão e uma despesa de provisão. Maravilha, então já sabe que nesse exercício vai ter uma provisão de 40 mil e uma outra de 20 mil, 60 mil reais em provisão. E no X2 ele diz aí qual é o desfecho dessas causas julgadas. Na primeira causa ele perdeu e na segunda causa ele ganhou. E diz que no ano de X1 ela teve uma receita de 350 mil. E no ano de X2 a receita foi de 300 mil. Ele me diz aqui, ele não trouxe CMV, despesas administrativas, nada disso. Ele me diz logo aqui que todas as receitas foram tributáveis, ou seja, vão fazer parte da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, e que as despesas dedutíveis, ou seja, que o fisco permite que deduzam a base de cálculo, que venham diminuindo a base de cálculo, de 360, então aqui despesas dedutíveis, de 360 mil no ano de X1 e no ano de X2 de 250 mil. Além dessas despesas dedutíveis, no ano de X1, ela teve que constituir as provisões de 60 mil. Foram duas, uma de 40 e outra de 20. Provisões. E no ano de X2, uma delas, a de 40 mil, perdeu. Tá vendo? Teve que pagar os 40 mil. Então, não há nada que ser feito na DRE. Já a outra, houve um ganho. Então, eu tenho que reverter a minha provisão e trazer uma receita de reversão de 20 mil. Show de bola! Então, aqui a gente acha um prejuízo antes do IR de 350 menos 420, 70 mil. E aqui eu trago um lucro
antes do IR de também 70 mil. Agora vamos deixar o exercício X2 separado e vamos trabalhar o X1 para a gente poder calcular quanto que foi o IR corrente ou diferido. Então vamos lá. Essas provisões aqui, o fisco não permite que deduzam a base de cálculo e vão ser diferenças temporárias, certo? Esse IR só vai ser pago lá na frente quando tiver o desfecho da causa, dessa lide que está acontecendo aí. Então, o que eu faço? Eu adiciono, é uma adição, para achar o meu prejuízo real. E acho aqui um prejuízo real. Agora, pensem comigo. Tá, o prejuízo real foi de 10 mil. Pensem comigo. Essa adição aumentou a minha base fiscal. Ou seja, eu estou pagando mais IR aqui nesse momento por conta dessa adição. Isso vai me gerar um ativo fiscal diferido. E o prejuízo também gera um ativo fiscal diferido. Então vamos calcular esse ativo fiscal diferido. Eu vou ter um ativo fiscal diferido de 10 mil vezes 0,34 por conta do prejuízo. Vai dar igual a 3.400. E vou ter 60 mil vezes 34%, que vai dar 20.400. Aqui por conta das provisões. E aqui por conta do prejuízo. Então, meu IR diferido total desse período foi de 23.800. E qual é o meu IR corrente? Meu IR corrente é zero. Eu não tenho IR corrente nesse período. Tudo foi IR diferido. E qual é a composição desse IR diferido? É justamente essa aqui. 3.400 por conta de um prejuízo que eu vou poder compensar em períodos futuros e 20.400 que eu vou poder compensar no momento que se der o resultado das leads. Beleza? Então vamos agora para o exercício de X2. Em X2 eu tive um lucro antes do IR de 70 mil. Eu vou ter que fazer aqui uns ajustes para achar a minha base fiscal. O primeiro ajuste que eu vou fazer, eu vou tirar o 20 mil. Por que, Vinícius, vai tirar o 20 mil? Porque eu já paguei aqui atrás, entendeu? Ele já está incluso aqui no período de X1. Eu estou usando agora, nesse momento, o meu ativo diferido para reduzir a minha base fiscal. Eu estou consumindo o meu ativo diferido. E também vou tirar os 40 mil, porque a lead acabou. Eu já tive que pagar. Então eu vou usar o IR que eu paguei lá atrás para poder dar uma baixa para baixar minha base fiscal, porque eu estou consumindo o meu ativo diferido que eu tinha lá anteriormente. Então isso daqui vai me gerar um lucro ajustado de 10 mil. Lucro ajustado de 10 mil. E agora eu vou compensar com 30% do meu prejuízo. Tenho prejuízo suficiente para compensar? Tenho. Eu tinha lá 10 mil de prejuízo, eu vou compensar agora 30%, que dá 3 mil. Maravilha. Então eu vou ter um lucro real de 7 mil.
Maravilha, maravilha, maravilha. Desse ativo diferido que eu tinha aqui por conta das provisões, quanto eu consumi? Eu consumi todo o meu ativo diferido. Quer ver? Se eu pegar aqui, ó, 60 mil vezes 0,34, 24 mil. Então, aqui eu consumi 20.400, porque eu pego 60 mil e multiplico por 0,34, do meu ativo diferido. Show? E aqui eu consumi também uma parte, 30%. Por que 30%? Porque eu tinha 10 mil de ativo diferido graças ao prejuízo e consumi 3 mil. Se eu pegar esse 3 mil e multiplicar por 0,34, eu vou ter o quanto do meu ativo diferido eu consumi. Que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar 1.020. Também é um consumo do meu ativo diferido que eu tinha por conta do meu prejuízo. Beleza? Então, quanto eu consumi do meu ativo diferido no total? Eu consumi 21, né? Seria 20.400 mais 1.020. Então, 21.420 consumidos. Eu usei, né, o que eu tinha lá guardado no meu ativo fiscal diferido. Beleza? E quanto que foi meu IR corrente? Meu IR corrente foi esse 7.000 vezes 0,34. Que isso vai dar igual? Isso vai dar igual 2.380. Beleza? Olha que coisa interessante. Se eu pego e multiplico aqui meu resultado contábil vezes 0,34, eu tenho a minha despesa de IR no período, que vai dar 23.800. Se eu faço a diferença menos o IR corrente, eu descubro o meu passivo fiscal diferido. Então, 23.800 menos 2.380, eu vou ter 21.420, que é justamente o que eu consumi do meu ativo fiscal diferido. Beleza? Então, meu IR corrente desse período de X2 é 2.380. Meu IR diferido é o que sobrou do que eu tinha. Quanto que eu gastei do meu prejuízo aqui? Eu gastei 1.020. Quanto que eu tinha? Eu tinha 3.400. Então, eu tenho 2.380 de IR diferido também. Nesse período não gerou nenhum novo IR diferido. Eu só consumi ativo fiscal. Eu não gerei um novo passivo fiscal. Não teve nada aí aumentando a minha base de cálculo. Então, fica essa a resposta aí para o X2. Mais uma questão resolvida. Essa é uma questão que ainda vai sair a resolução, o gabarito dessa questão realmente da FGV, e qualquer ajuste necessário a gente grava novamente para melhorar e identificar se houve algum erro. Mas eu acredito que não. Eu acredito que essa seja a maneira de resolver essa questão. Qualquer dúvida, entre em contato. O importante é aprender a resolver, é aprender a construir isso aqui tudo e o raciocínio que é necessário para resolver essa questão. Show de bola? Grande abraço e até a próxima. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e acompanhar para os próximos vídeos do canal.